no domingo passado a gente meio que pausou, né, a nossa série do Evangelho de João, porque a gente recebeu o pastor John Palma lá do Chile. E hoje a gente vai dar sequência então, né, a nossa série aí de sermões no Evangelho de João, certo? Foi interessante porque no domingo passado o John ele trouxe uma palavra também muito profunda para nós, porque é algo que a gente tem buscado viver, que é o ser igreja, de fato. Ele fez uma exposição no capítulo 4 de Efésios, né? Vivam de modo digno da vocação, né? Então, foi maravilhoso, assim, Deus tem nos dado essa direção mesmo, e a gente pôde ser alimentado também no domingo passado por isso. E aí hoje eu queria que você pudesse abrir aí sua Bíblia no capítulo 3 de João. A gente vai ler dos versículos 22 até o 36. Evangelho de João, capítulo 3, dos versículos 22 ao 36. Finalizando aí o capítulo 3 hoje. João 3, do 22 até o 36. Vamos ler então. Depois disso, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judéia, onde passou algum tempo com eles e batizava. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas e o povo vinha para ser batizado. Isto se deu antes de João ser preso. Surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e um certo judeu a respeito da purificação cerimonial. Eles se dirigiram a João e lhe disseram: Mestre, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando, e todos estão se dirigindo a ele. A isso João respondeu: Uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: Eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, que agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que é da terra pertence à terra e fala como quem é da terra. Aquele que vem dos céus está acima de todos. Ele testifica o que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que o aceita confirma que Deus é verdadeiro, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque ele dá o Espírito sem limitações. O Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Vamos orar então, gente. Deus, nós te damos graça, Pai, porque o Senhor tem nos alimentado por meio da Tua palavra, Pai. Nós te damos graça porque o Senhor tem sido bondoso conosco, o Senhor tem nos ensinado, Pai, a viver, Pai, centrados na mensagem do Evangelho, Pai. Então eu te peço que o Senhor nos use, Pai, nos dê fidelidade, Deus, ao comunicar a Tua palavra, e que essa palavra, Pai, não seja apenas palavras que entrem nos nossos ouvidos, Pai, e saem sem uma aplicação, Pai. Mas que essa palavra, Deus, possa adentrar, Pai, ao nosso coração, a nossa alma, que possa transformar, Pai, todo o nosso interior, para que a gente possa viver a Tua palavra. No nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Amém, gente. Então, a gente fez aqui a leitura do nosso texto de hoje e fazendo até uma análise assim, de toda a caminhada que nós estamos tendo aqui no Evangelho de João, a gente percebe que existem características dentro do Evangelho que são bastante enfáticas, tanto no relato como no próprio caráter de Jesus em lidar com as pessoas. Então a gente vê as características sendo relatadas com profundidade porque são características
que dizem respeito a quem Jesus é e como ele lida com as pessoas. A gente vê os afetos que há em Jesus, né? A gente vê que o autor ele expressa muito bem os sentimentos de Jesus ao lidar com as pessoas, especificamente os discípulos, né? Que são aqueles que estão mais próximos aí de Jesus. Isso nos ensina a valorizar a praticidade do Evangelho. O Evangelho, a gente tem falado, não é uma teoria. O mundo está louco não é por falta do Evangelho. O mundo está louco por falta da prática do Evangelho. É o que o Jonathan estava falando. Existiria a necessidade de plantar mais igreja? Não, já tem muita igreja. Até bilhões de igrejas. Só que é necessário uma vivência prática do Evangelho. Um anúncio que não é teórico do Evangelho. Para que isso haja transformação na vida das pessoas. Porque o Evangelho não é uma teoria. E na própria caminhada de Jesus, o Evangelho se manifesta como uma prática. Ele é expressado de maneira prática na pessoa de Jesus. Entendeu? Então, do mesmo modo, quem passa no caminho de Jesus, quem conhece a Jesus, encarna um estilo de vida que se orienta a partir daquilo que é o Evangelho. Por isso que não tem como conhecer a Jesus e continuar sendo o mesmo. Porque o Evangelho, que não é uma teoria, né, ele vem para nós de maneira que nós devemos encarnar essa mensagem para poder viver agora de modo digno da nossa vocação, né? Então o Evangelho é isso. Agora tudo que nós fazemos a partir da orientação do que é o Evangelho, né? Ele é o nosso guia, é o nosso prisma, é isso. E aí uma das coisas que a gente precisa entender é que a nossa necessidade do Evangelho, a maneira como nós precisamos do Evangelho, é para que ele nos coloque no nosso lugar. A mesma coisa da lei. A lei não é o contrário da graça. Não existe um tempo de graça e um tempo de lei. A lei apresenta a graça. Por quê? Porque a lei ela veio para dizer assim, você é pecador, certo? Baixa sua bola. A lei veio para nos apresentar quem somos. O Evangelho, ele vem com a mesma característica. Para quê? Para nos colocar no nosso lugar. O Evangelho se apresenta para nós para direcionar o nosso olhar, o nosso coração para uma realidade de depender de um Redentor. É por isso que a gente sempre fala que a necessidade primária de uma criança, quando ela nasce, um bebê, não é mamar, não é ter o abraço da mãe. A primeira necessidade de um bebê é que ela precisa de um salvador. Ela já nasce com a necessidade. Ela já nasce necessitada. E não é de leite, é de um salvador. Porque sem um salvador, não dá. Então o Evangelho ele traz isso para nós. Ele nos coloca no nosso lugar. Ele nos devolve para uma realidade de depender de um Redentor. Certo? Esse é o Evangelho. E aí o texto que a gente leu hoje, ele começa nos falando que depois que Jesus ele teve aquele encontro lá com Nicodemos, que foi o que a gente falou no último domingo, antes desse que passou, onde Jesus ele apresentou ali para Nicodemos, que era o mestre dos fariseus, com tanta ênfase, aquilo que é a missão do Filho de Deus, né? Jesus gastou tempo com Nicodemos para apresentar para Nicodemos o que é a missão de Deus e como que o homem consegue visualizar essa missão de Deus, né? Não tem como ver o reino de Deus sem antes nascer do alto, sem antes nascer de cima, sem antes ter sido regenerado, não tem como. E aí ele vem e apresenta a missão do Filho de Deus. Deus amou tanto que entregou. E a gente falou que o amor de Deus não foi uma ação de Deus. O amor de Deus é algo do caráter de Deus. A ação de Deus é que ele amando entregou o seu Filho. É por isso que o nosso desafio não é amar, certo? Porque nós somos criados para amar. O nosso desafio é amando
Entregar. Entregar é a consequência mais próxima que nós temos da nossa expressão de amor. E foi isso que o próprio Deus fez. Amando porque é incapaz de não amar, entregou o próprio Filho. Então, Jesus trabalhou essa ideia ali com Nicodemos. A missão do Filho de Deus. Ele está apresentando a missão do Filho de Deus. E logo depois disso, Jesus ele foi com os seus discípulos para a Judéia. O texto fala. E aí o texto nos conta aqui um fato interessante para que a gente compreenda aqui a profundidade das virtudes práticas do Evangelho que são expressadas aí na pessoa de Jesus. O texto diz que Jesus passou algum tempo com eles e batizava. Presta atenção. A gente não olha para isso. O texto diz que Jesus ele passou, ele teve tempo. Ele gastou tempo ali, algum tempo, com os discípulos e batizava. Jesus ele apresenta aqui uma condição relacional com os seus discípulos, ao invés de apresentar um vínculo de patrão e funcionário. Certo? Jesus não está falando assim, vão e batizem. Eu vou ficar só aqui, administrando aqui a empresa. Não. Jesus ele apresenta uma condição relacional. Ele está junto ali. Jesus ele passou o tempo com os discípulos e ele viu os discípulos desenvolvendo a sua vocação. Essa é a coisa mais interessante, por exemplo, do discipulado. É eu ver como que você tem crescido. Não é eu saber lá na frente que você cresceu, mas eu acompanhar. Cara, esse cara aqui era mau caráter hoje, amanhã, olha como esse cara já está tratando a esposa. Não é algo que eu cheguei e já vi pronto, é algo que eu participei. Jesus ele lida com os discípulos dessa forma, participando, se relacionando, vendo o desenvolvimento ali da vocação, porque essa vocação dos discípulos aqui, ela depende totalmente do que Jesus pode dar. Como que eu vou desenvolver a minha vocação sem o acompanhamento do meu discipulador, que é o próprio Cristo? Como? E é isso que acontece aqui. Depende. O desenvolvimento da vocação dos discípulos depende totalmente do que Jesus pode dar. A gente vai entender isso. A quem olha para esse texto aqui, para essa parte aqui do texto, e pense que Jesus estava batizando, né? Ele estava com os discípulos e batizava. E há quem pense que Jesus estava batizando, já que ele passou o tempo com eles ali e batizava. Mas se a gente for olhar para o que diz o versículo 27, a gente vai conseguir entender o que isso significa. O que o versículo 27 diz? Uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. O versículo 27 fala isso. No versículo 2 do capítulo 4, o texto diz que eram os discípulos de Jesus que batizavam e não o próprio Jesus. Não era Jesus que batizava, eram os discípulos. E isso se agrega aos primeiros discursos de João Batista, quando ele apareceu lá no deserto da Judéia, né, pregando e prenunciando ali a chegada de Cristo, onde ele dizia que ele batizava com água, mas que viria um que batizaria com o Espírito Santo. João Batista anunciou ali a chegada do Mestre, apresentando essa realidade ali. E é por isso que Jesus ele está junto dos discípulos na Judéia. É por isso que ele está junto. É por isso que Jesus ele não deixou os discípulos batizando sozinho e foi embora para um outro lugar. Jesus não fez isso enquanto eles ficavam lá trabalhando. Por quê? Porque o exercício da vocação dos discípulos depende da participação de Cristo, da participação de Jesus ali. Então, quando o texto diz que Jesus ele batizava, quando na verdade eram seus discípulos que estavam batizando, isso significa que Cristo ele estava fazendo isso por meio da instrumentalidade dos seus discípulos.
Por que que o texto diz que Jesus que estava batizando com os discípulos? Porque eram os discípulos que estavam fazendo, mas era o próprio Cristo por meio da instrumentalidade dos seus discípulos. Porque o batismo era aplicado pelos discípulos. Eram os discípulos que batizavam. Mas tinha Jesus como autor. Por isso que Jesus está com eles. Por isso que os detalhes são importantes para que a gente compreenda o que o texto bíblico está falando. E aí nos versículos 23 e 24 diz: João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e o povo vinha para ser batizado. Isso se deu antes de João ser preso. Então, além dos discípulos de Jesus, que estavam batizando ali com Jesus, ali na Judéia, João Batista também estava batizando em uma região ali muito próxima. E isso gerou muitas notícias em toda a região. As pessoas começaram a ver, olha, tem gente batizando aqui, tem gente batizando ali. E aí o texto continua dizendo: surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e um certo judeu a respeito da purificação cerimonial. Eles se dirigiram a João e lhes disseram: Mestre, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando, e todos estão se dirigindo a ele. Interessante, né? A gente sabe muito bem que João Batista, a essa altura aqui do campeonato, ele já tem trazido para perto de si alguns discípulos. João Batista tem discípulos. Tem muita gente ali que já estão ali caminhando com ele. Muitos se atentaram para a mensagem que ele pregava lá no deserto, do arrependam-se, né? Eles se arrependiam ali dos seus pecados, eles eram batizados por ele. E quanto mais eles ouviam sobre a mensagem do reino de Deus, e aí por certa ignorância, eles agiam como aqueles que a gente costuma chamar de crentes da fase da jaula. Quem já ouviu falar? Aqueles caras que estão na fase da jaula? Quem são esses caras que estão na fase da jaula? Aqueles caras que descobrem que foi enganado por muito tempo, por falsos ensinos, né? E aí do nada ele começa a descobrir, né, as doutrinas da graça. Aí ele, caraca, agora eu preciso, nossa, eu fui enganado, e aí ele fica meio revoltado. Onde ele vai, ele quer analisar o que o pastor está falando, ele analisa como as pessoas levantam a mão para cantar, eles analisam tudo e se torna aquele cara chato. É o crente da fase da jaula, ele está na jaula ali, ó. Ele descobriu algo bom, só que ele tá numa jaula ali que ele quer, ó, questionar tudo. Ele quer discutir, ele quer ir para a internet, ele quer ali, ó, tudo de natureza teológica, todo assunto ele quer debater. E aí no final das contas, o que acontece? Esses irmãos da fase da jaula, eles acabam envergonhando o evangelho. E usando ainda de um pretexto. Qual é? Defesa da sã doutrina. Não, eu estou defendendo a sã doutrina, então eu vou matar todo mundo para defender a sã doutrina. Tá todo mundo muito equivocado, porque agora eu descobri aqui uma coisa que é a sã doutrina mesmo. Então, o que os discípulos de João Batista eles estão fazendo aqui é isso. Eles conheceram agora. Eles estão caminhando com João Batista. Tudo aquilo é novo para eles. Certo? Então, eles estão causando aqui uma discussão com os judeus para tentar questionar o rito de purificação da cultura judaica, para transferir esse rito para aquilo que é agora o batismo de João. Então os caras estão lá, para com isso daí, cara, isso aí é heresia. Os crentes da jaula, tudo é heresia para ele. A cadeira preta é heresia, parede preta é heresia, cruz é heresia, camisa sim é heresia, isso aqui é heresia, tudo é heresia. Esses caras aqui estão nesse mesmo rolê. Os discípulos de João Batista, eles estão empolgados, só que eles estão vivendo uma legalidade muito grande. Então eles estão questionando o rito dos judeus. Eles estão questionando o porquê da cerimônia de purificação. Por que disso? Se tem um batismo, para que isso? Para que tudo isso? Mas eles ainda não entenderam uma coisa. Eles ainda não entenderam.
o exercício vocacional de João depende de algo. O que é? A aparência de Jesus. A vocação de João depende de Jesus aparecer. Jesus chegar. E aí é quando João está finalizando o seu ministério para a aparência ali de Jesus. Para a chegada de Jesus. O batismo de João não exclui a purificação interna, que é causada ali exclusivamente pelo batismo de Jesus, que é o batismo com o Espírito Santo. Não exclui. Entendeu? E o texto diz que os discípulos de João se dirigiram a João e lhe disseram: Mestre, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando, e todos estão se dirigindo a ele. Aqui a gente consegue ver nitidamente um aspecto religioso nos discípulos de João. Isso evidencia o quê? Uma estrutura partidária. Os discípulos de João, eles estão agindo de forma partidária. Eles estão questionando que tem alguém batizando e que tem atraído mais gente. Então, tipo assim, vai deixar aquela igreja lá, ó, os caras estão crescendo, hein? A gente tá só aqui, ó. E aí? A gente tem que fazer alguma coisa. A gente tem que falar que eles são hereges. A gente tem que questionar de alguma forma para acabar ali com... interromper o progresso deles. É isso que a gente vê aqui. Nitidamente, esses discípulos, eles estão querendo alertar João de quê? De ter um concorrente, um opositor. Ó, não é por nada não, João, mas tem um cara lá do outro lado do rio que ele está batizando também. E tem muita gente se dirigindo a ele ali. Tem muita gente. É alguém que está conseguindo atrair mais pessoas. É alguém que está conseguindo mais seguidores. E aí aqui a gente chega em um ponto que é muito importante do texto. Porque a mensagem de João, a mensagem que o João ele anuncia, é uma mensagem que não pode ser abraçada por um partido. A mensagem de João, que é a mensagem do arrependam-se, que é a mensagem do evangelho, não pode ser abraçado por um posicionamento, por uma ideia. Não pode. Essa mensagem não pode ser fragmentada para dar apoio individual. Vou fragmentar, você fica com o que te interessa, você fica com o que te interessa, e aí a gente vai vivendo unidade. Unidade do capeta, né? Entendeu? Não pode. A mensagem do evangelho é uma mensagem que te dá uma condição para que você possa ver a glória de Deus. O evangelho nos apresenta isso. Então, sem arrependimento, não se pode ver a glória de Deus. Se não se arrepender, não se pode ver a glória de Deus. Então, essa mensagem aqui, ela não pode ser diluída para dividir. Não é a igreja de Jesus versus a igreja de João. Não tem nada disso. Nada disso. E aí o texto segue dizendo: a isso João respondeu: uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Olha o que João fala. Tá? Essa é a consciência do evangelho. Nós necessitamos do evangelho para que ele nos coloque aonde? No nosso lugar. Para que o evangelho? Para dizer o que você é, para dizer o que você não é. Para dizer que você não é o queridinho. Certo? É para te colocar, para nos colocar numa consciência do que nós realmente somos. Em outras palavras, João, ele está submetendo a sua vocação, o seu exercício aqui ministerial, a uma dependência. Ele está se colocando em dependência, onde sem essa dependência, nada pode acontecer. Sem depender, nada pode acontecer. Se não tiver o Espírito Santo, é somente água na cabeça. É banho. Só água. João está começando a apresentar a ideia de que nós dependemos do que vem do céu. É isso que o texto fala. E o texto segue: vocês mesmos são testemunhas de que eu disse:
eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. Ou seja, eu não sou aquele que tem a ênfase, eu não sou aquele que trago salvação. João Batista está falando. Eu sou aquele que faz o quê? Abre o caminho para o Salvador. Eu não tenho a primazia. Eu só apenas abro o caminho ali. Eu faço o meu trabalho prescrito pelo céu. Entendeu? E isso é suficiente para mim. É como se os discípulos estivessem chegando para João e falassem, cara, você pode ir além, cara. Vai mais além, você pode conseguir mais fama, você pode até conseguir mais seguidores e tal. E falar, não, peraí, mano. Não é nada disso, não. A ênfase não sou eu, não. Eu só estou abrindo o caminho. Mas não sou eu que vou no caminho. Não sou eu que vou trazer o reino de Deus. Não sou eu que vou trazer a salvação para aqueles que se arrependem. Não sou eu, não. E o meu papel aqui como quem abre o caminho, para mim está suficiente. É isso mesmo. É só isso mesmo que eu quero. Entendeu? E a gente falou sobre isso no início da nossa série em João. Quando chegaram para interrogar lá João, em busca de saber quem ele era, né? A primeira coisa que João falou em resposta ao povo não foi o seu nome. Não foi. Ele não se identificou como João Batista. Quando as pessoas chegaram e falaram assim, quem você é? Ele não falou, sou João Batista. Não foi isso que ele falou. Como foi que ele se identificou? Ele se identificou como aquele que não era o Cristo. Entendeu? Quem é você? Eu não sou o Cristo. É como assim, mano? Eu perguntei quem tu é, mano. Não perguntei quem você não é. Perguntei quem é. Primeira coisa que ele fala, eu não sou o Cristo. O que ele fala? Eu sou uma voz. Eu sou um anúncio profético. Eu sou um clamor. Ponto. Mas não sou o Cristo. João Batista ele fala isso. E olha que coisa linda que ele fala agora para os discípulos. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria que agora se completa. Olha como isso que João Batista está falando aqui é profundo. O que ele está dizendo? A noiva não é minha. Por quê? Por que as pessoas devem ficar comigo se eu não sou o noivo e a noiva não é minha? Por que as pessoas devem me seguir se não sou eu que sou o noivo? Eu não sou o noivo. Por que as pessoas devem me seguir? Não sou o noivo. Eu sou apenas o amigo do noivo. Eu presto serviço para o noivo. É isso que ele fala aqui. Eu sou apenas o amigo do noivo. Eu presto serviço a ele. E a maior alegria para o amigo do noivo é ouvir a voz do noivo. João Batista está falando isso. A completa alegria do amigo do noivo é saber que está servindo ao noivo, mas que está ouvindo a voz do noivo. E aí a gente volta para o primeiro versículo. Jesus estava com os discípulos. Porque os discípulos iam batizar. E ninguém pode receber nada do céu que não venha do céu. Jesus tem que estar. É isso que está acontecendo aqui. O amigo do noivo, ele fica ali em pé durante a cerimônia. Ele é o padrinho. Ele fica ali observando. Ele fica ali vendo a cerimônia. Ele está ali como testemunha das juras de amor ali, do noivo para a noiva. É ou não é? Ele está ouvindo ali o noivo afirmando um compromisso pactual com a noiva. Ele está ouvindo. Ele está de testemunha ali. E é algo interessante para a gente aplicar aqui para a nossa vida, dessa declaração aqui do João. O Deus que a gente serve, ele não é um Deus distante. E isso não é para ser um clichê. O Deus que nós servimos não é um Deus distante. Ele é um Deus pessoal. Ele é um Deus pessoal. Ele é um Deus que ele não se ausenta
de perto de nós enquanto nós estamos o servindo. Entendeu? Ele não fica longe, ele não nos trata como seus funcionários. Entendeu? Ele está presente enquanto nós estamos o servindo. Muitas das vezes a gente quer agir como se a gente fosse o noivo e não o amigo do noivo. Às vezes a gente acha que é o noivo. A gente acha que a igreja, que a noiva é nossa, pertence a nós. Não, nós somos o amigo do noivo. Nós estamos vendo o noivo assumindo uma responsabilidade com a noiva, que é como se o padrinho aqui tá aqui o casamento. E o cara tá falando, eu prometo te amar pra sempre, tá? Aquela coisa. É isso. Isso é verdade. É a certeza de que o que esse cara tá falando pra essa mulher é isso mesmo. Nós somos os amigos do noivo, aqueles que enxergam o próprio noivo assumindo um compromisso com a noiva, um compromisso inquebrável, inviolável. Entendeu? É isso aqui. Então, muitas das vezes a gente quer agir como se a gente fosse o noivo e não o amigo do noivo. E aí, mais uma vez, eu repito, a gente necessita do evangelho para quê? Para ele nos colocar no nosso lugar. Para que ele nos diga quem nós somos e o que nós não somos. Nós precisamos do evangelho para que as bandeiras que envergonham não sejam erguidas por nós. As bandeiras que envergonham o evangelho, o nome de Cristo, não seja nós lá, balançando, levantando e balançando. Porque o evangelho deve nos colocar no nosso lugar, para afirmar em nós o que nós somos e o que nós não somos. Aí o que o João diz aqui? A clássica fala de João. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Essa aqui é uma afirmação de quem se vê realizado por ter cumprido uma missão. É isso que João está falando aqui. Eu abri o caminho para Cristo. Eu abri o caminho. O Cordeiro de Deus, ele chegou. É para ele que vocês devem olhar. Minha missão, está cumprida. Então é necessário que ele seja evidenciado. É necessário que ele cresça. É necessário que ele seja visto e que eu diminua cada vez mais. Vou tirando meu time de campo. Porque quem eu abri o caminho chegou. E agora é ele mesmo. Eu só estava abrindo o caminho para ele e agora ele chegou. Então é para ele que vocês têm que olhar. Então não tem problema. Tá batizando do outro lado, tá levando mais gente. Tá conseguindo atrair mais gente. Tá tudo certo. É isso mesmo. Cada vez mais. Vão também? Vão. É necessário que Cristo seja visto. É necessário que ele cresça. Não é importante que ele cresça. É necessário que ele cresça. É necessário. Tem muitas bandeiras levantadas aí, tentando ofuscar o olhar para o mestre. É necessário que ele cresça. E aí o texto segue. Aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que é da terra pertence à terra e fala como quem é da terra. Aquele que vem dos céus está acima de todos. Ou seja, João ele continua expondo o seu argumento de diferenciar a sua posição para a posição do Cristo. Ele está continuando. Agora ele está abrangendo mais o que ele disse, de que é necessário que ele cresça e que ele diminua. Aquele que vem do alto, ele está acima de todos. Olha como ele merece evidência. Porque ele vem do alto, ele está acima de todos. Ele tem que ser visto. Não há comparação. Não tem como comparar, porque a sua natureza ela é diferente de todos. É diferente. Mas quem é da terra, pertence à terra. E fala como quem é da terra. Ou seja, está submetido a uma ordem superior. Ele testifica o que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o seu testemunho. Interessante porque João Batista ele está empenhado aqui em apontar para Cristo
como aquele que deve ser visto, como aquele que deve crescer, porque ele é o único digno de confiança. Por quê? Pelo fato de tudo que Jesus apresenta, tudo que ele viu e ouviu, veio do Pai. Veio do Pai. Então ele precisa ser visto por quê? Porque ele carrega algo que vem do Pai. Ah, mas e João Batista não carrega algo que vem do Pai? Vem, carrega. Mas em Cristo está submetido ali todo o amor de Deus. Se nós podemos encontrar, de fato, o que é o amor de Deus, nós achamos isso na pessoa de Cristo. Em Cristo. Você não pode olhar para João Batista e descobrir o amor de Deus pleno ali na vida de João Batista. Mas em Cristo, você enxerga toda a plenitude do amor de Deus. Em Cristo. Entendeu? Então, essa é uma ênfase aqui importante dentro do Evangelho. Porque o interesse aqui desse relato é apresentar a divindade de Jesus unida à sua humanidade. O interesse de João, do apóstolo João, em escrever esse relato é apresentar um Deus que se encarnou, mas que não é só carne. É um Deus que é Deus-homem. Então é a união da divindade de Jesus com a sua humanidade. Em outras palavras aqui, João está dizendo que Jesus ele não aprendeu nada de homens. Jesus ele não aprendeu com os rabinos. Jesus ele aprendeu do próprio Deus. É do próprio Deus. Por isso que o homem não pode receber nada que não venha do céu. Ou seja, não pode receber nada que não tenha origem no próprio Deus. Não pode receber. Então ele é digno. Por isso ele é digno de ser erguido e de crescer cada vez mais. Na medida que o João diminui. Então Jesus Cristo ele foi enviado ao mundo como um amplificador da voz de Deus para os homens. Se o homem ouviu, Deus ouviu por meio de Cristo. Ele foi enviado ao mundo para isso. Mas o texto diz que ninguém aceitou o testemunho dele. Não é que ninguém, nenhuma pessoa. Mas muitos rejeitaram. Muitos foram os que rejeitaram a mensagem. Muitos foram os que rejeitaram o próprio Cristo. Entendeu? E aí o texto segue. Aquele que o aceita confirma que Deus é verdadeiro. Pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus. Porque ele dá o Espírito sem limitações. O Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Ou seja, aquele que abraça a doutrina do Evangelho, pregada ali por João, ele não deve se envergonhar, mesmo que eles sejam poucos. Eles não devem se envergonhar, porque na verdade eles encontram na pessoa de Cristo o autor da fé deles. Agora está mais claro, está mais evidente, porque a mensagem que João comunicou agora está real na pessoa de Cristo, o autor da fé. Entendeu? Ainda que o mundo o rejeite ou se esquive de crer no Evangelho, isso não deve o impedir de expressar os seus sentimentos verdadeiros a Deus. Então no Evangelho há uma segurança, no Evangelho há um descanso, né? E esse descanso é desfrutado na verdade do que foi revelado por Deus. O Evangelho ele não é apenas uma mensagem de salvação. Quando a gente fala de Evangelho, a gente pensa assim, é a mensagem de que Deus salvou o seu povo. Mas o Evangelho ele não é apenas uma mensagem de salvação. O Evangelho também é uma realidade, é um lugar, é um ambiente de descanso. É um lugar de descanso que nos faz crer que o que foi revelado nos assegura na fé no Filho de Deus. Nós estamos seguros na fé no Filho de Deus por meio do Evangelho.
O Evangelho nos traz a certeza. O Evangelho nos traz uma segurança, né? Ninguém pode receber algo que não tenha sido enviado do céu. Muito pelo contrário. O Pai ele derramou sobre Cristo uma abundância ilimitada do seu Espírito. Sobre Jesus foi depositada uma abundância ilimitada do Espírito, para que se pudesse provar, para que se pudesse receber o que vem do céu, receber da sua plenitude. Isso significa dizer que nós somos amados por Deus, no amor de Deus por Jesus. Nós encontramos o amor de Deus na notícia de que Deus amou o seu Filho e entregou o seu Filho. O amor de Deus por nós não é diretamente por nós, é pelo Filho. Nós encontramos o amor de Deus no Filho. Em Cristo está depositado todo o amor de Deus. É nele que nós encontramos o amor de Deus. É em Jesus. É na pessoa de Jesus. Certo? Quando Deus amou o seu Filho, nós fomos amados. Quando Deus entregou o seu Filho, nós fomos amados. Quando Cristo ressuscitou dos mortos, nós fomos amados. Tudo está em volta disso daí. Quando Deus derramou ilimitadamente o seu Espírito sobre o seu Filho, nós fomos amados e provamos da plenitude da revelação. Quando Deus ele amou o seu Filho de tal maneira, né, que o texto fala, a gente recebeu o favor inegociável e sem mérito de Deus, nós recebemos. Então é no amor de Deus por Jesus que nós encontramos um lar para pertencer. É nesse amor, é em Cristo sendo amado por Deus que nós recebemos uma moradia eterna, um lugar de habitação. É muito interessante que o salmista vai falar, até o pardal encontrou casa. Né? Até o pardal. A andorinha encontrou seu ninho. E nós encontramos o quê? A habitação no amor de Deus distribuído plenamente na pessoa de Cristo. Então qual que é a nossa moradia? É em Cristo. Qual que é a nossa casa? É em Cristo. Que é onde nós somos amados por Deus. Por isso que a graça ela é um escândalo para a gente. Porque não tem como a gente entender isso. Não tem como a gente entender isso. E por isso que a gente vive tentando barganhar com a graça. Então vou ser melhor aqui para merecer. Não é isso. Não é merecer, não. É graça. É graça. Desfrute da graça. Não é fazendo obras para tentar merecer. Desfrute da graça de Deus. Desfrute dessa moradia fraternal, dessa moradia do amor de Deus na pessoa de Cristo, certo? O amor de Deus se revela como essência no Evangelho. No Evangelho. E aí o texto termina dizendo, quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Lá no último sermão, que a gente do domingo retrasado, a gente falou sobre o fato de que Jesus ele não veio ao mundo para condenar o mundo, ele veio para salvar o mundo. Não foi? Tudo isso por quê? Porque o mundo já estava condenado. Jesus não veio condenar o mundo porque o mundo já estava condenado. Jesus veio para salvar. Por quê? Porque o mundo já estava condenado. O mundo já não tinha solução. O mundo já não poderia se salvar. Então, Jesus ele veio para trazer salvação. O mundo já estava destinado a provar da ira de Deus. Descarregada ali. Por quê? Por causa da sua ofensa, por causa da sua rebeldia. Mas no amor, de tal maneira de Deus pelo seu Filho,
nós somos possibilitados a crer no Evangelho, a receber o Espírito Santo, selando em nós uma ligação eterna com Deus. Uma relação eterna com Deus. Cristo em nós, a esperança da glória. É a esperança eterna, gente. O amor de Deus em Cristo nos possibilitou a desfrutar de um ambiente de amor no próprio Cristo eternamente. Eternamente. Não é quanto mais eu peco, menos ele me ama. A gente pensa isso. Quanto mais eu acerto, mais ele me ama. O amor de Deus não está condicionado a quem você é. Quem você é depende totalmente de Deus. Por isso que o Evangelho deve trazer para nós uma consciência de que, alô, você não é o que você pensa que você é. Você precisa do Evangelho, porque a melhor coisa que nós podemos fazer, gente, na nossa consciência, é pertencer a uma dependência. A estratégia do diabo é gerar na nossa consciência de que nós somos seres independentes. Entendeu? Toda vez que a gente pensar em dependência, a gente está querendo dizer o que com isso? Que nós podemos, que nós somos capazes de sozinhos fazer uma coisa. É igual o cara que tem 18 anos, não sabe lavar uma louça, não sabe cozinhar, quer sair de casa. Que eu vou morar só agora, independência. Vai lá, irmão. Vai lá. Por quê? Porque não quer depender mais de ninguém. Porque acha que é totalmente capaz de fazer tudo o que ele quiser. Não, eu sou capaz. Eu posso fazer. Só que nós sabemos que nós não fomos feitos para uma independência. Nós não fomos criados para sermos independentes. Porque, de maneira prática, se nós fôssemos criados para sermos independentes, para que a igreja? Porque uma igreja se eu sou capaz. Se eu sou capaz de viver inteiramente uma comunhão com Deus, plenamente, sem uma igreja, sem uma comunidade. Se eu posso aprender de Deus somente com a Bíblia aberta e pronto, só com Deus ali, e sem um auxílio, um apoio. Faz sentido? Não faz. Porque nós não somos seres independentes. Nós somos seres que dependemos. Fomos criados para depender. Nós somos criados para isso. Então o que a gente entende aqui? A fé, ela nos faz enxergar a vida. O que o texto diz? Quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Então a fé, ela nos faz enxergar a vida. Agora a incredulidade, ela ofusca o brilho da esperança. Ela ofusca, né? Ela nos faz pensar a vida como uma destruição. Mas a fé, ela nos faz enxergar a vida. Uma fé direcionada, ela nos faz compreender que Cristo, ele deve ser visto, ele deve ser evidenciado. Mas tem algo importante nisso aqui, gente. O que é importante nisso aqui? Deus, ele já revelou sua glória em todos os aspectos da criação. Não há um ser humano sequer que possa falar assim, eu não conheço a Deus. Por quê? Porque ele se deu a conhecer. Para onde você olha, você vê a ação de Deus. Então, a criação, ela revela a glória e a grandeza de Deus. Ela revela. Para onde mais Cristo precisa crescer? Se já está em tudo. Para onde mais? E aí a gente deve pensar, eu devo diminuir porque o que está evidente em mim, ainda assim é ofensa a Deus. Por que eu devo diminuir? Porque se eu crescer, eu só evidencio cada vez mais a minha ofensa a Deus. E se eu diminuo, eu me coloco cada vez mais em submissão, em pertencimento, em dependência de que eu necessito de um Salvador. Eu necessito de alguém que me traga a salvação. É Cristo. Cristo deve crescer, mas ele deve crescer em mim.
ele deve crescer em mim, para que cubra a minha ofensa. Ele deve crescer em mim, que possa resplandecer sobre o meu rosto a sua luz. Ele deve crescer em mim. Porque a gente pode falar assim, Cristo não tem mais para onde ele crescer. Todo o universo aponta para a existência de um Deus criador, sustentador, provedor da sua criação. Para onde mais Cristo deve crescer? Em mim. Em nós. Para que quanto mais ele crescer, eu mais diminua. Quanto mais ele adentra, menos eu tenho espaço para mim. Quanto mais ele invade o meu ser, menos eu sou. Menos eu quero me convencer e convencer os outros de que eu sou. É por isso que Cristo ele deve crescer dentro de nós. Cristo precisa crescer em mim, porque o Evangelho ele é uma notícia de salvação para o indivíduo, para que ele desfrute dessa salvação com o outro, com o irmão. Sou salvo, então não preciso ir para a igreja. Valeu. Não vamos nos ver no futuro. Sou salvo. Para quê? Para viver, desfrutar da salvação com os irmãos. Para desfrutar da salvação de maneira comunidade. Para que a partir daí a gente possa fazer boas obras que glorifiquem ao Pai. Para que a partir daí a gente possa encarnar o Evangelho ao ponto de ser tão pequeno, mas tão pequeno, que quando as pessoas olharem para nós, elas não vão ver a gente, vão ver o próprio Cristo. Cara, isso é básico, gente, pelo amor de Deus. Você está falando de coisa que o Jonathan sabe. E é porque nem faz o catecismo com ele. Aí, ó. Mas ele sabe. Entendeu? É coisa básica. Isso é básico. A gente precisa encarnar o Evangelho. Porque quando a gente encarna o Evangelho, nós diminuímos na medida que Cristo ele vai crescendo em nós. Então quando eu olho para o Jonathan, eu olho para o Emiliano, não é o Jonathan Emiliano, eu estou vendo o próprio Cristo sendo revelado nas ações, na vida. Por isso que o Evangelho não é uma teoria, gente. Por isso que o Evangelho não salvou, não é apenas uma mensagem de nos salvar. É uma mensagem que nos salva e nos faz evidenciar a salvação, desfrutar da salvação, incluindo o outro, incluindo o irmão. Entendeu? É melhor você incluir sem saber se essa pessoa está inclusa do que você excluir achando que ela não faz parte. Inclui. Não sou eu que vou fazer separação. Inclui. Traz para perto. Abre a porta da casa. Senta na mesa. Faz isso. Por quê? Porque isso vai evidenciar Cristo. E não... Cara, se nós não diminuirmos, se nós não aniquilarmos aquilo que nós somos, a gente faz um mal para a cidade que a gente vive. Por quê? Porque a gente está repleto de egoísmo. A gente está repleto de consumismo. Entendeu? Se a gente não diminui e Cristo cresce, o que a gente pode contribuir para alguém? Até para nós mesmos. O que a gente pode contribuir? Se Cristo não estiver evidente, crescendo em nós, na medida que nós diminuímos. Como? Há uma dinâmica do Evangelho para a revelação do amor de Deus. Quando eu desapareço, Cristo aparece. Quando Cristo aparece em mim, o amor de Deus se revela. Porque nós encontramos o amor de Deus em Cristo. Se nós diminuímos e Cristo cresce em nós, nós revelamos o quê? O que está em nós? Não, o que está em Cristo. E o que está em Cristo? O amor de Deus. O pleno amor de Deus sendo revelado. Se a gente não vive por essa finalidade, não adianta dizer que é cristão.
Não adianta dizer, fui salvo. Não adianta dizer, acredito nas doutrinas da graça. Que legal, muito legal. É muito legal, mas está faltando alguma coisa. Está faltando. Está faltando revelar isso. O mundo ele pode ver a grandeza de Deus por meio da sua revelação geral. Mas será que o mundo ele enxerga Cristo em nós? A gente olha para o mar, que beleza, é Deus. A gente olha para o céu, coisa mais linda, é Deus. A gente olha para as árvores, coisa mais linda, é Deus. Mas será que as pessoas olham para nós e vê o Cristo? Será que Cristo está crescendo em nós? Será que Ele está habitando em nós? Para que nós possamos provar de uma habitação nele, que reflete uma eternidade. Será? Sabe por que muita gente está fugindo do Evangelho? Sabe por que muita gente está fugindo da fé cristã? Sabe por que muita gente está abandonando a igreja? Não está mais crendo? Porque Cristo não está crescendo em nós. As pessoas elas estão vendo quem? O pastor era ruim. O irmão só olhava para os interesses dele. O outro ali, quando eu chegava para conversar, o cara não tinha paciência. Falta o quê? Cristo em nós. Falta Cristo crescendo em nós. Para que eu olhar para o pastor, eu estou vendo Cristo. Eu olhar para o Lucas, eu estou vendo Cristo. Eu olhar para o meu discipulador, eu não estou vendo o discipulador, eu estou vendo Cristo. Então, o mundo está louco porque as pessoas não estão vendo Cristo em nós. Então não adianta dizer que foi salvo se Cristo não está em nós, sendo revelado. Não adianta. Você faz mais bem para a humanidade ou mais mal? Pensa aí, só você mesmo. As pessoas que estão ao seu redor, você agrega ou destrói a vida delas? A sua amizade é uma bênção para as pessoas que estão ao seu redor ou elas não vão para lugar nenhum? O seu Instagram evidencia Cristo, revela Cristo, apresenta uma realidade de salvação ou é só destruição? Quem te segue vê o quê? O que está vendo? A gente precisa pensar sobre isso, gente. Isso aqui não é uma brincadeira. Viver evangelho não é uma brincadeira. Cristianismo não é uma brincadeira. O cristianismo ele foi construído à base de sangue. Isso aqui não é uma brincadeira. Isso aqui não é uma brincadeira não, gente. Nós chegamos aqui, nós podemos reunir, nós temos uma Bíblia, porque muita gente morreu. Entendeu? O sangue dos cristãos foi semente para isso aqui. Para o avanço do Evangelho. Então a gente não pode olhar e, legal, sou crente, sou gospel, sou evangélico. Não, gente. Isso aqui é poderoso para a gente. O Evangelho precisa ser encarnado, Cristo precisa crescer em nós. Entendeu? Cristo precisa crescer em nós. Nós estamos deixando aparecer a nossa humanidade corrompida. As pessoas elas estão vendo a nossa humanidade corrompida, né? Que cultua o individualismo. A nossa humanidade que cultua o consumismo para si, né? Que cultua a independência, a conquista. É isso que nós estamos deixando ver. O mundo está assistindo isso de nós. Por isso que ninguém acredita mais na igreja, não acredita mais no evangelho. Por quê? Por que eu vou ser crente se o cara da igreja é pior que o que está fora? Por que isso? Porque Cristo não está crescendo em nós. Quem está crescendo em nós? Eu sou bom. Eu trabalho muito, ganho muito dinheiro para gastar com a minha família. Só com quem está aqui no meu círculo aqui, ó. Passou disso aqui e ninguém é beneficiado. É assim que a gente vive. É essa maneira que o mundo enxerga. Se o mundo está nos enxergando assim, não está vendo Cristo. Então não faz sentido de fato ser crente. Se os crentes que eu vejo, ninguém compartilha o pão, ninguém reparte a vida, um fala mal do outro,
Então não faz sentido ser crente. Os caras falam, prefiro ficar no mundo. Porque ser crente desse jeito aí, não quero. Porque falta Cristo crescendo em nós. Falta Cristo crescendo. E uma coisa a gente precisa pensar. Cristo, ele não habita em um altar de adoração que tem outro Deus. Não habita. Não habita porque ele não é concorrente. Ou ele é tudo em nós, ou ele não é nada em nós. Entendeu? O mundo precisa sentir o amor de Deus, gente. O amor de Deus, ele é comunicado ao mundo por meio da revelação do Cristo. E eu queria que você baixasse a sua cabeça, a gente vai orar. Para fechar aqui a nossa reflexão, eu queria trazer algumas reflexões da reflexão, para que você possa levar aí para a sua vida e pensar nisso todos os dias. E a primeira coisa que eu queria fazer a gente pensar é o seguinte: quem que aparece na sua vida? Quem é que tem a evidência na sua vida? Quando as pessoas olham para você, quem elas enxergam? Quem que elas estão vendo? Quando o mundo ele olha para as nossas mãos, o que que eles veem? Quais as bandeiras que eles veem nas nossas mãos? Quais são? O que que a gente está tratando de evidenciar aí nas nossas mãos? O que a gente está tratando de evidenciar nas nossas redes sociais? E aí eu chego no âmago da coisa. O que está no nosso coração? O que tem movido o nosso coração? Eu queria finalizar lendo o Salmo 24, do 3 ao 5, que fala o seguinte: quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Ele receberá bênçãos do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. Deus, nós queremos te orar nesse momento, Pai, te pedindo que o Senhor nos oriente, que o Senhor transforme o nosso coração. Te pedindo que a obra da salvação, Pai, a tua cruz, possa nos fazer viver uma vida digna. Deus, nos livre, Pai, de vivermos um cristianismo nominal, Pai. Que só se encaixa nas estatísticas, Pai. Mas que não se encaixam, Pai, numa vivência prática, Pai, daquilo que é o Evangelho. Deus, eu oro, Pai, para que o Senhor cresça, Pai. Cresça, para que o Senhor tenha evidência, Pai, na nossa vida. Eu oro, Pai, para que a cada dia mais nós possamos diminuir ao ponto de sumir, Pai, ao ponto de que o Senhor seja visto em nós. Deus, que esse seja o interesse central da nossa vida, Pai. Deus, nos ajude, Pai. Porque nós estamos cercados, Pai, de outros deuses. E esses deuses, Pai, eles estão nos fazendo propostas o tempo todo, Pai. Para que a gente troque de adoração. Eu peço que o Senhor nos ajude, Pai. Queria que você fizesse essa oração aí, pessoal. Tirasse um tempo para fazer essa oração.